Ela cuidou de centenas de soldados feridos, mas só um mudou sua vida para sempre, quando chegou àquele hospital de campanha numa manhã de inverno. Helena Martins ajustou o uniforme branco manchado de sangue e caminhou entre as maçãs improvisadas no hospital de campanha de Monte Grappa, no norte da Itália. Era janeiro de 1918, e a Primeira Guerra Mundial ainda devastava a Europa. Ela havia se voluntariado como enfermeira da Cruz Vermelha há 3 anos, deixando sua vida confortável no Rio de Janeiro para salvar vidas no fronte. Naquela manhã gelada, um comboio médico chegou trazendo mais feridos da última ofensiva. Helena estava acostumada com a rotina: triagem rápida, cuidados emergenciais, conforto para os que não tinham mais salvação. Aos 26 anos, já havia visto tanta dor que pensava ter se tornado imune ao sofrimento alheio. Mas quando chegou à maca número 47, algo diferente aconteceu. O soldado estava inconsciente, o uniforme rasgado e ensanguentado não permitia identificar sua nacionalidade. Cabelos escuros grudados na testa suada, um rosto jovem marcado por cicatrizes recentes, respiração irregular. O que chamou a atenção de Helena não foi a gravidade dos ferimentos, mas a paz que ele transmitia mesmo em estado crítico. "Este aqui não vai passar da noite", disse Dr. Benedetti, o médico-chefe, olhando rapidamente o soldado. 3 balas no peito, perda de sangue severa. Concentre seus esforços nos que têm chance. Helena assentiu, mas algo dentro dela se recusou a desistir. Enquanto cuidava dos outros pacientes, seus olhos voltavam constantemente para a maca 47. Durante a madrugada, quando o hospital finalmente silenciou, ela se aproximou do soldado ferido. "Não sei se você pode me ouvir", sussurrou, limpando cuidadosamente os ferimentos, "mas não vou deixar você morrer sozinho." Foi então que ele abriu os olhos. Olhos azuis profundos como o mar, que a fitaram com uma intensidade que fez Helena se esquecer por um momento onde estava. "Anjo", ele sussurrou em português, com um sotaque diferente. "Você é meu anjo da guarda." "Como sabe falar português?", Helena perguntou, surpresa, continuando a limpar os ferimentos com mãos trêmulas. "Sou brasileiro", ele conseguiu sussurrar, fechando os olhos de dor. "Voluntário. Exército francês." Helena sentiu o coração acelerar. Em 3 anos de guerra, era o primeiro brasileiro que encontrava. "Qual seu nome?" "Eduardo." "Eduardo Santos", ele respondeu, tentando se mexer, mas gemendo de dor. "E você, qual seu nome, anjo?" "Helena." "Helena Martins." "E não sou anjo, sou enfermeira." Nos dias seguintes, contra todas as previsões médicas, Eduardo começou a se recuperar. Helena passava cada minuto livre ao lado de sua maca, conversando sobre o Brasil, sobre suas vidas antes da guerra, sobre sonhos que pareciam impossíveis em meio àquele inferno. Eduardo havia se alistado como voluntário após perder toda a família numa epidemia de febre amarela em São Paulo. Tinha 28 anos, era engenheiro, e decidiu que se ia morrer, que fosse fazendo algo útil pela humanidade. Helena era filha de uma família abastada do Rio de Janeiro, havia estudado enfermagem contra a vontade dos pais e se voluntariado após ver fotografias dos horrores da guerra nos jornais. "Por que você fez isso?", Eduardo perguntou numa tarde, quando conseguiu se sentar na maca pela primeira vez. "Fez o quê?" "Salvou minha vida. O médico disse que você ficou acordada 3 noites seguidas cuidando de mim." Helena sentiu as bochechas corarem. "Era meu trabalho." "Não era não", Eduardo insistiu, segurando a mão dela. "Seu trabalho era obedecer o médico e me deixar morrer. Você escolheu me salvar." Durante 2 semanas, eles conversaram sobre tudo: literatura brasileira, saudades do Rio de Janeiro, planos para depois da guerra. Eduardo falava em reconstruir São Paulo, em usar seus conhecimentos de engenharia para ajudar o país a crescer. Helena sonhava em abrir um hospital no Brasil, em continuar salvando vidas em tempos de paz. "Quando sair daqui", Eduardo disse numa noite, segurando a mão de Helena, "quero te levar para conhecer as montanhas de Minas Gerais. Minha avó tinha uma fazenda lá, com campos verdes que se estendem até onde a vista alcança."
Eu adoraria, Helena respondeu, e pela primeira vez em anos, se permitiu sonhar com um futuro. Step 3, desenvolvimento mais momento crítico, 4.300 caracteres. Na manhã do 15º dia, Helena acordou com uma agitação incomum no hospital. Soldados corriam de um lado para outro, médicos sussurravam em grupos, e o ar estava tenso de expectativa. O que está acontecendo? Ela perguntou à enfermeira-chefe. Nova ofensiva alemã. Estão avançando em nossa direção. Temos ordem para evacuar todos os pacientes que conseguem se mover. O coração de Helena despencou. Eduardo havia melhorado muito, mas ainda não estava em condições de ser transportado. Ela correu até sua maca e encontrou-o tentando se levantar sozinho. Eduardo, não. Você ainda não pode. Helena, escuta, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Se eles estão evacuando, eu preciso ir também. Não posso ficar aqui te colocando em perigo. Você não está me colocando em perigo. Estou sim. Se ficaram só os pacientes mais graves, significa que vão abandonar este posto. E você não vai sair daqui me deixando, eu te conheço. Helena sabia que ele estava certo. Jamais abandonaria um paciente, mesmo que isso custasse sua própria vida. Então vamos juntos, ela disse, determinada. Eu te ajudo a chegar até o próximo posto médico. Eduardo fechou os olhos, lutando contra a dor e a fraqueza. Helena, tem algo que preciso te contar antes que seja tarde demais. O que é? Eu te amo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos verdes. Sei que é loucura, sei que nos conhecemos há apenas 2 semanas, mas eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eduardo, eu também. Me promete uma coisa, ele interrompeu, ouvindo o som de bombardeios se aproximando. Se algo acontecer comigo durante a evacuação, se a gente se separar, me promete que vai voltar para o Brasil e vai viver. Vai abrir seu hospital, vai salvar vidas, vai ser feliz. Não fala assim. Me promete, Helena. Só se você me prometer que vai lutar para sobreviver. Que vai voltar para mim. Eduardo beijou suavemente a testa dela. Prometo que se eu sair vivo dessa guerra, vou te encontrar no Brasil. Vou procurar até achar você, não importa quanto tempo leve. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. 1 hora depois, começou a evacuação mais caótica que Helena já havia presenciado. Pacientes sendo carregados em caminhões, equipamentos médicos abandonados, enfermeiras correndo com documentos importantes. No meio da confusão, Helena perdeu Eduardo de vista. Ela procurou desesperadamente entre os caminhões, gritou seu nome, perguntou para outros soldados. Ninguém sabia onde ele estava. Quando o último comboio estava partindo, Helena foi forçada a subir em um dos veículos, olhando para trás na esperança de ver Eduardo correndo atrás deles. Ele não apareceu. Step 4. Complicações crescentes, 3.200-3.500 caracteres. Nos meses seguintes, Helena foi transferida para diferentes hospitais de campanha, sempre procurando informações sobre Eduardo Santos. Perguntava para cada soldado brasileiro que passava pelos postos médicos, checava listas de mortos e feridos, escrevia cartas para autoridades militares. Ninguém tinha notícias dele. Em novembro de 1918, quando o armistício foi assinado e a guerra finalmente acabou, Helena voltou ao Brasil com o coração partido. Havia perdido o homem que amava em meio ao caos da guerra, sem nem saber se ele estava vivo ou morto. De volta ao Rio de Janeiro, Helena tentou retomar sua vida. Seus pais ficaram aliviados com seu retorno, mas ela não era mais a mesma mulher que havia partido 3 anos antes. A guerra havia mudado tudo, suas prioridades, seus sonhos, sua forma de ver o mundo. Ela conseguiu emprego como enfermeira no Hospital da Santa Casa e começou a juntar dinheiro para abrir seu próprio hospital, como havia prometido a Eduardo.
Mas todas as noites, antes de dormir, olhava pela janela na direção das montanhas e se perguntava se ele ainda estava vivo em algum lugar. 2 anos depois, em 1920, Helena finalmente teve coragem de viajar até São Paulo para procurar a família de Eduardo. Descobriu que ele realmente havia perdido todos os parentes na epidemia de febre amarela, e que havia partido para a Europa sem deixar endereço para ninguém. O Eduardo era um rapaz bom, disse a vizinha que havia conhecido a família. Ficou muito abalado com a morte de todos. Falou que ia para a guerra para morrer junto com eles, que não tinha mais nada que o prendesse aqui. Helena voltou para o Rio ainda mais desesperançosa. Se Eduardo havia ido para a guerra esperando morrer, talvez realmente não tivesse sobrevivido. Em 1922, ela finalmente conseguiu abrir um pequeno hospital no subúrbio do Rio de Janeiro. Dedicou-se inteiramente ao trabalho, cuidando dos pobres e necessitados, cumprindo a promessa que havia feito durante a guerra. Mas uma parte do seu coração permanecia vazia, esperando por um homem que talvez nunca mais voltaria. Todos os homens que se interessavam por ela eram educadamente dispensados. Como poderia amar alguém quando seu coração ainda pertencia a um soldado ferido que havia conhecido por apenas 2 semanas? Helena, você não pode viver para sempre no passado, sua irmã Clarice dizia. A guerra acabou há 4 anos. Se ele fosse voltar, já teria voltado. Mas Helena não conseguia desistir da esperança. Em março de 1925, 7 anos após o fim da guerra, Helena estava atendendo pacientes em seu hospital quando uma enfermeira jovem se aproximou dela, visivelmente nervosa. Doutor Helena, tem um homem lá fora que quer falar com a senhora. Diz que é muito importante. Que tipo de homem? Um senhor de uns 40 anos, talvez. Com cicatrizes no rosto. Está muito nervoso, fica andando de um lado para o outro. O coração de Helena disparou, mas ela se forçou a manter a calma. Em 7 anos, já havia recebido várias visitas de ex-combatentes que a procuravam para tratamento ou simplesmente para conversar com alguém que entendia os horrores da guerra. Quando ela saiu na recepção e viu o homem de costas, o mundo parou. Estava mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas, uma cicatriz nova no lado esquerdo do rosto. Mas eram os mesmos ombros largos, a mesma postura, a mesma forma de mexer as mãos quando estava nervoso. Eduardo, ela sussurrou. Ele se virou lentamente, e quando seus olhos azuis encontraram os olhos verdes dela, Helena viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Helena, meu anjo da guarda. Eles correram um para o outro, e quando se abraçaram, 7 anos de saudade, dor e esperança se misturaram num só momento. Helena chorou como não chorava desde o dia da evacuação, sentindo o cheiro dele, o calor do seu corpo, a realidade de que ele estava vivo e havia cumprido a promessa. Eu procurei por você, Eduardo sussurrou no ouvido dela, segurando-a com força como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Procurei por 7 anos. Voltei do Rio de Janeiro, fui a São Paulo, perguntei em todos os hospitais. Eu também procurei, Helena chorou. Escrevi cartas, perguntei para todos os soldados que conheci. Eles se separaram por um momento para se olharem, como se quisessem ter certeza de que aquilo era real. O que aconteceu naquele dia? Helena perguntou. Por que você desapareceu? Fui colocado num caminhão diferente do seu. Tentei descer, tentei voltar para te procurar, mas os soldados não deixaram. Disseram que você já havia partido com o primeiro comboio. E depois? Fiquei internado em um hospital na França por 1 ano. Quase morri 2 vezes. Quando finalmente me recuperei, a guerra havia acabado e você já tinha voltado para o Brasil. Por que demorou tanto para me encontrar? Helena perguntou, ainda abraçada a Eduardo na recepção do hospital. Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar algo doloroso. Porque quando voltei ao Brasil, em 1920, eu não era mais o mesmo homem. Estava quebrado, Helena. Fisicamente e mentalmente. Ele mostrou as cicatrizes no braço direito, que ela não havia notado antes.
Tive que fazer várias cirurgias. Passei 2 anos sem conseguir usar este braço direito. E pior que as cicatrizes físicas eram as que você não pode ver. Helena entendeu imediatamente. Havia cuidado de muitos soldados que voltaram da guerra com a mente fragmentada, assombrados por memórias que não os deixavam em paz. Eu tinha pesadelos todas as noites, Eduardo continuou. Via os rostos dos homens que morri matando, ouvia o som dos bombardeios, acordava gritando. Como poderia procurar você nesse estado? Como poderia te oferecer uma vida assim? Eduardo, eu era enfermeira. Eu entenderia. Não, ele balançou a cabeça. Você merecia mais do que um homem destroçado. Então decidi que só viria te procurar quando conseguisse me reconstruir. E conseguiu. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que chegará. Consegui um emprego como engenheiro em uma empresa de construção civil em São Paulo. Passei os últimos 3 anos construindo estradas e pontes, reconstruindo não só o país, mas a mim mesmo. E quando finalmente me senti pronto para ser o homem que você merece, comecei a te procurar. Helena secou as lágrimas e olhou ao redor do hospital que havia construído, seu sonho realizado, sua forma de honrar a promessa feita durante a guerra. Eduardo, muita coisa mudou nesses 7 anos. Eu sei. Você construiu tudo isso, ele disse, admirando o hospital. Cumpriu sua promessa. Salvou vidas, ajudou pessoas, se tornou a mulher incrível que eu sempre soube que seria. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. E você? Ainda quer construir pontes e estradas? Quero. Na verdade, tenho uma proposta para fazer a você. Helena franziu a testa, curiosa. A empresa onde trabalho ganhou um contrato para construir uma nova linha de trem ligando São Paulo ao interior de Minas Gerais. Vão precisar de postos médicos ao longo da obra, um hospital de campanha para cuidar dos trabalhadores. O coração de Helena acelerou. E eu pensei, talvez seja a chance de construirmos algo juntos. Você com seus conhecimentos médicos, eu com engenharia. Poderíamos levar assistência médica para lugares onde nunca houve, ajudar a construir o Brasil que sonhamos durante a guerra. Helena olhou para Eduardo, para o hospital que havia construído sozinha, para os pacientes que dependiam dela. Era uma decisão difícil, mas quando viu a esperança nos olhos azuis dele, soube qual era a resposta. Eduardo, Helena disse, segurando as mãos dele entre as suas, tem algo que preciso te contar antes de te dar uma resposta. Ele ficou tenso, preparando-se para ouvir que ela havia seguido em frente, que havia se casado, que era tarde demais para eles. Durante esses 7 anos, eu te esperei. Recusei todos os homens que se interessaram por mim, recusei propostas de casamento, vivi como se fosse uma viúva de guerra. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Mas não foi só isso, Helena continuou. Eu usei minha dor para construir algo maior. Cada paciente que salvei, cada vida que mudei neste hospital, foi uma forma de honrar o amor que senti por você. Mesmo achando que você podia estar morto, você me inspirou a ser uma pessoa melhor. Helena. Deixe eu terminar, ela disse, sorrindo através das lágrimas. O que quero dizer é que esses 7 anos não foram perdidos. Nós dois nos tornamos as pessoas que precisávamos ser para estarmos juntos agora. Eduardo a puxou para mais perto. Então você aceita minha proposta? Aceito, mas com condições. Quais? Helena olhou ao redor do hospital que havia se tornado sua vida. Este lugar não pode simplesmente fechar. As pessoas daqui dependem de mim. Claro que não. Você pode deixar outro médico responsável, ou podemos encontrar uma forma de expandir o trabalho. E tem outra coisa, Helena disse, hesitando. Nesses 7 anos, eu mudei muito. Não sou mais a enfermeira jovem e inexperiente que você conheceu na guerra. Sou uma mulher de 33 anos, independente, acostumada a tomar minhas próprias decisões. Eduardo riu suavemente. Graças a Deus.
A mulher por quem me apaixonei sempre foi forte e independente. É isso que eu amo em você. Naquela noite, eles caminharam pelas ruas do Rio de Janeiro, conversando sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 7 anos. Eduardo contou sobre as noites em que quase havia desistido da vida, sobre como a lembrança dela o manteve vivo. Helena falou sobre os momentos de solidão, sobre como havia aprendido a canalizar a saudade em energia para ajudar outros. Sabe o que é mais impressionante? Eduardo disse, parando numa praça iluminada pela lua. É que ambos cumprimos as promessas que fizemos naquele hospital de campanha. Você salvou vidas, eu sobrevivi e voltei para você. E agora? Agora vamos fazer novas promessas, Eduardo disse, ajoelhando-se diante dela na praça vazia. Helena Martins, você aceita se casar comigo? Não com o soldado ferido que você conheceu na guerra, mas com o homem que eu me tornei depois dela. Helena olhou para Eduardo, os cabelos grisalhos, as cicatrizes que contavam a história de sua luta para sobreviver e se reconstruir, os olhos azuis que ainda brilhavam com o mesmo amor de 7 anos atrás. Aceito, ela respondeu, ajudando-o a se levantar. Mas quero que saiba que também não sou mais a mesma mulher. Sou mais forte, mais independente, mais determinada. E eu não te quero de outra forma. 6 meses depois, Helena e Eduardo se casaram numa cerimônia simples no próprio hospital que ela havia construído. Em vez de lua de mel tradicional, partiram juntos para o interior de Minas Gerais, onde Eduardo começaria a construir a ferrovia e Helena montaria postos médicos ao longo do trajeto. A primeira estação médica foi construída numa pequena cidade chamada Santa Rita do Ouro Preto. Helena treinou mulheres locais para serem auxiliares de enfermagem, enquanto Eduardo supervisionava a construção dos trilhos que ligariam aquela região ao resto do país. Está funcionando, Helena disse uma noite, enquanto jantavam na casa simples que Eduardo havia construído para eles. Hoje conseguimos salvar uma criança que teria morrido se não tivesse atendimento médico aqui. E os trilhos estão avançando mais rápido do que o previsto, Eduardo respondeu. Em 2 anos, essa região estará conectada a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Eles estavam construindo mais do que uma ferrovia e postos médicos. Estavam construindo o futuro do país, levando progresso e cuidado médico para lugares esquecidos pelo governo. Eduardo, Helena disse, pegando a mão dele sobre a mesa, lembra quando você falou sobre levar-me para conhecer as montanhas de Minas Gerais? Lembro. Por quê? Estamos aqui. Conseguimos. Depois de tudo que passamos, conseguimos realizar o sonho que parecia impossível naquele hospital de campanha. Eduardo beijou suavemente a mão da esposa. Não é só o sonho que realizamos, Helena. É algo muito maior. Transformamos nossa dor em amor, nossa separação em crescimento, nossa saudade em propósito. Naquela noite, sob o céu estrelado de Minas Gerais, longe do horror da guerra que os havia unido, Helena e Eduardo sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia sobrevivido ao tempo, à distância, à dor e às transformações que a vida impõe a todos nós. 10 anos depois do reencontro, Helena e Eduardo haviam construído uma rede de postos médicos ao longo de toda a linha férrea que conectava São Paulo ao interior de Minas Gerais. O que começou como um projeto de trabalho havia se transformado numa revolução na saúde pública da região. Helena, agora com 43 anos, era reconhecida nacionalmente como pioneira em medicina rural. Havia escrito manuais de primeiros socorros para trabalhadores rurais, criado um programa de treinamento para parteiras do interior, e estabelecido o primeiro serviço de emergência médica que chegava aos locais mais remotos de trem. Eduardo, aos 45 anos, havia se tornado um dos engenheiros mais respeitados do país. Mas seu orgulho maior não eram as pontes ou estradas que construía, mas os hospitais que projetava especialmente para as necessidades de cada região onde trabalhavam. Doutor Helena, gritou Maria, uma das auxiliares de enfermagem que Helena havia treinado anos atrás. O trem médico chegou. Trouxe os medicamentos que estávamos esperando. Helena sorriu, vendo o trem especialmente equipado como hospital móvel, mais uma inovação que ela e Eduardo haviam desenvolvido juntos.
O vagão médico levava atendimento especializado para cidades que nunca haviam visto um médico. E o engenheiro Eduardo? Como estão as obras da nova ponte? Helena perguntou. Quase prontas. Ele disse que semana que vem já podemos levar o trem médico até São João del Rei. Naquela tarde, Helena e Eduardo se encontraram na varanda da casa que haviam construído numa pequena cidade que praticamente criaram ao redor da estação ferroviária. De lá, podiam ver os trilhos se estendendo em direção ao horizonte, as casas simples mais dignas dos trabalhadores, a escola que Helena havia fundado, o hospital que se tornará referência na região. Às vezes ainda não acredito que conseguimos, Helena disse, aconchegando-se no braço do marido. Conseguimos o quê? Transformar um encontro de 2 semanas numa vida inteira de propósito. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Não foi só um encontro, amor. Foi o momento em que 2 pessoas descobriram que podiam construir algo muito maior do que suas vidas individuais. Você já se pergunta como seria nossa vida se não tivéssemos nos separado naquele dia? Às vezes. Mas então olho para tudo isso, Eduardo apontou para a pequena cidade que haviam ajudado a criar, e percebo que talvez precisássemos daquela separação. Precisávamos nos reconstruir antes de construir juntos. Helena assentiu, pensando em todas as vidas que haviam tocado ao longo dos anos, todas as famílias que receberam cuidado médico porque ela e Eduardo decidiram unir seus talentos. Eduardo, tem algo que nunca te contei. O quê? Durante os 7 anos que te esperei, às vezes eu duvidava se você realmente existiu. Às vezes achava que havia inventado tudo, que era uma forma de lidar com o trauma da guerra. E agora? Agora sei que você era real desde o primeiro momento. Mas mais do que isso, sei que o amor que sentimos era tão forte que sobreviveu até mesmo à minha dúvida. 25 anos depois do fim da guerra, Helena e Eduardo estavam sentados na varanda de sua casa, observando o movimento da estação ferroviária que se tornará o coração de uma próspera cidade do interior de Minas Gerais. Helena, aos 51 anos, havia se aposentado oficialmente, mas ainda supervisionava a rede de hospitais rurais que criará. Eduardo, aos 53, continuava projetando pontes e estradas, mas agora também escrevia livros sobre engenharia aplicada à saúde pública. Vovó Helena! Vovô Eduardo! Gritaram 3 crianças correndo em direção à varanda. Eram os filhos de Ana, a primeira auxiliar de enfermagem que Helena havia treinado na região. Ana havia se casado com um dos engenheiros que trabalharam com Eduardo, e suas crianças cresceram ouvindo as histórias do casal que havia transformado sua cidade. Conta para nós de novo a história de como vocês se conheceram, pediu a menor, de apenas 6 anos. Helena e Eduardo trocaram um olhar cúmplice. Nos últimos anos, sua história havia se tornado lenda na região, o soldado ferido e a enfermeira que se amaram durante a guerra, se perderam e se reencontraram para construir um futuro melhor para todos. Era uma vez, Helena começou, como sempre começava, uma enfermeira que achava que sua missão era apenas salvar vidas. E um soldado ferido que achava que não havia mais nada pelo que viver, Eduardo continuou. Mas eles descobriram que quando 2 pessoas se amam de verdade, podem construir muito mais do que uma vida para eles. Podem construir esperança para uma cidade inteira. As crianças ouviram atentas a história que já conheciam de cor, mas que nunca se cansavam de ouvir. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Helena pegou uma carta que havia chegado naquela manhã. Era do Ministério da Saúde, informando que o modelo de medicina rural que ela havia criado seria implementado em todo o país. Eduardo, conseguimos, ela disse, mostrando a carta. Nossa pequena experiência vai virar política nacional. Isso significa que milhares de pessoas no interior do Brasil vão ter acesso a cuidados médicos que nunca tiveram. Significa que nosso amor salvou muito mais vidas do que eu jamais salvei sozinha. Eduardo abraçou a esposa, sentindo uma paz profunda. Eles haviam cumprido não apenas as promessas que fizeram um ao outro, mas uma promessa muito maior com a humanidade. Helena, se tivéssemos que fazer tudo de novo. Faria exatamente igual, ela respondeu sem hesitar.
Cada momento de dor, cada ano de separação, cada dificuldade valeu a pena para chegarmos onde chegamos. Mesmo os 7 anos de separação. Principalmente os 7 anos de separação. Foi nesse tempo que aprendemos que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é escolha, é compromisso, é a decisão de construir algo maior do que nós mesmos. Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado que os havia abençoado décadas atrás, Helena e Eduardo sabiam que haviam criado um legado que duraria muito mais do que suas próprias vidas, o legado de que o amor verdadeiro pode transformar não apenas 2 pessoas, mas um mundo ao redor delas.